Olá, bem-vindos ao meu canal, é o professor Costa. Hoje vamos ver as frações equivalentes ao nível do primeiro ciclo. Reparem, na primeira figura que temos aqui, que eu vou indicar aqui com uma seta, temos o círculo dividido em três partes iguais. Reparem, eu até vou aqui indicar uma parte, outra parte, a segunda parte e a terceira parte. Então, o círculo está dividido em três partes iguais. Então, a fração correspondente à zona que está pintada a azul é uma parte em 3, que é 1/3. Não se esqueçam, o número que está em cima, que é a unidade, chama-se numerador. O número que está em baixo chama-se denominador. O número que está em cima, que é a unidade, e o número que está em baixo, que é o denominador indica o número de partes em que foi dividida a unidade, ou seja, a unidade foi dividida em três partes. Então, neste caso, reparem, a zona azul é 1 em 3, ou seja, é uma parte em 3 do círculo. O círculo está dividido em três partes, então a fração correspondente será 1/3, 1 em 3. Vamos ver aqui o círculo que está aqui ao lado. Vamos ver então o círculo ao lado, não se esqueçam, então este é 1/3. O círculo que está aqui ao lado foi dividido em quantas partes? Reparem, então, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? 6 partes. A zona que está azul, a zona azul, reparem quantas partes são? São duas partes em 6. Então, se eu divido o meu círculo em três partes, esta parte azul, que eu vou aqui indicar, que estou a pintar aqui com estes riscos vermelhos, é uma parte em 3. Se for o círculo que foi dividido neste caso em 6 partes, reparem, temos duas partes em 6. Mas se observarem com atenção, vão ver que as duas zonas são iguais. Ou seja, as duas zonas têm a mesma área. Isto quer dizer que as frações são equivalentes. A fração que nós temos aqui, que é 1/3, é igual a 2/6, porque as duas representam a mesma área e, neste caso, o mesmo número. Então, quando isso acontece, diz-se que as frações são equivalentes. Então, temos frações equivalentes. 1/3 e 2/6 representam o mesmo número. Vamos ver aqui ao lado, nesta zona aqui que está a vermelho. Então, reparem, o primeiro retângulo está dividido em duas partes, não é? Então, eu até vou indicar aqui 1, 2. Está dividido em duas partes. O segundo retângulo está dividido em quantas partes? Em 1, 2, 3, 4. Está dividido em 4 partes. E o retângulo aqui de baixo, em quantas partes é que está? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se observarem com atenção, veem que a parte vermelha, a zona vermelha, é igual nos três retângulos. Vamos escrever por frações. Aqui o primeiro, a zona a vermelho. A primeira zona a vermelho, então é uma parte em 2. Este que está aqui na segunda, então são duas partes, ou seja, esta e esta, em 4. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Então são duas partes em 4. E aqui, este aqui de baixo, reparem que está dividido em 8 partes. Ele está dividido em 8 partes, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantas partes é que estão a vermelho? Então, 1, 2, 3, 4. Então é 4 em 8. E o que é que podem concluir? É que estas zonas a vermelho têm todas a mesma área, são todas iguais, mas usamos diferentes partições, ou seja, partimos os retângulos de diferentes formas, mas a área continua a ser a mesma. Isto quer dizer que 1/2 é igual a 2/4, que por sua vez é igual a 4/8. Estas frações aqui são todas equivalentes. Então, são equivalentes porque representam o mesmo número.
Então, elas são equivalentes. Vamos ver, então, outra situação. Então, temos a mesma situação de ainda há pouco. Reparem, na primeira figura, o círculo está dividido em duas partes. Então, vou indicar uma parte e a segunda parte, em duas partes. A parte que está a azul é uma parte em dois, não é? É uma parte em dois. Vamos aqui ao círculo que está a verde. Quantas partes é que ele está dividido? Uma, duas, três, quatro. Quantas partes é que estão a verde? Duas em quatro. Vamos aqui ao círculo aqui, assim, de rosa. Então, em quantas partes é que o círculo está dividido? Então, vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantas partes é que estão a rosa? Uma, duas, três. Três em seis. E vamos agora ao círculo que está, parece-me assim um azul marinho. Então, em quantas partes é que ele está dividido? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, em quantas partes, ou quantas partes é que estão a verde, ou este azul, não sei bem a cor. Então fica uma, duas, três, quatro. Então 4 em 8. Estas frações são todas equivalentes. Todas. Então, reparem, e se, por exemplo, vos dessem a fração, davam-lhes a fração 1/2, e quero, sem terem o desenho, davam-lhes esta fração, que era 1/2, e quero arranjar frações equivalentes. Basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número inteiro. Por exemplo, se eu quisesse uma fração equivalente a 1/2, bastava-me, por exemplo, multiplicar esta por 2 e por 2, no numerador e o denominador. Então, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2, 4. E já tenho uma fração equivalente a 1/2. Ou seja, 1/2 é igual a 2 quartos. É a mesma coisa. Por exemplo, queria outra fração equivalente a 1/2. Por exemplo, vou multiplicar por 3. Mas quando multiplico o numerador, tenho que multiplicar o denominador. Então fica 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 sextos. Também é uma fração equivalente. Imaginem, queria uma fração equivalente, por exemplo, mas um pouco maior. Sei lá, multiplicava por 10. Podem multiplicar por 10, por 15, pelo número que quiserem. Então, 1 vezes 10 é 10 e 2 vezes 10 é 20. Quer dizer que 1/2 é igual a 10 sobre 20. O que é que podem concluir? Para obter uma fração equivalente, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número inteiro. Não, poderiam até multiplicar por outro número, mas neste caso tem que multiplicar por um número inteiro em cima e em baixo. Ou seja, em cima refiro-me ao numerador, em baixo refiro-me ao denominador. Estas frações estão sempre a aumentar o numerador e o denominador. E se fosse ao contrário? Vamos ver o caso de andar para trás. Imaginem agora que tinha a fração 2 quartos e quero uma fração equivalente, mas que não esteja a aumentar o numerador e o denominador, mas sim a diminuir. Ou seja, queria simplificar a fração. Então, eu observo que o 2 e o 4 são números pares. E quando os números são pares, posso dividir por 2. Tanto no numerador como no denominador. Então, divido por 2. Ao dividir por 2, reparem, 2 a dividir por 2 fica 1. E 4 a dividir por 2 fica 2. E tenho a minha fração equivalente. Por exemplo, se fosse um bocadinho maior, 8/16, e quero uma fração equivalente, eu sei que o numerador e o denominador são números pares. Então, posso dividi-los por 2. Então, ao dividir por 2 o numerador e o denominador, obtenho uma nova fração equivalente, que é 8 a dividir por 2 é 4, 16 a dividir por 2 é 8. E ainda posso continuar, porque o 4 e o 8 continuam a ser pares. Então, posso dividir por 2 em cima e posso dividir por 2 em baixo. Reparem, 4 a dividir por 2 é 2, 8 a dividir por 2 é 4. E ainda posso continuar a dividir as frações. Então, como o 2 e o 4 são pares, ainda posso dividir novamente por 2 em cima e em baixo. Quando me refiro em cima e em baixo é o numerador e o denominador, e fica 1/2. Então, reparem,
todas estas frações, o 8/16, o 4/8, o 2/4 e 1/2, são todas frações equivalentes. A última fração já não dá para simplificar mais. Não é porque o numerador e o denominador, um é par e o outro é ímpar, mas simplesmente porque não há nenhum fator comum que divida os dois em simultâneo. Repare o seguinte, quando isto acontece, quando não há mais simplificação, diz que a fração ou está reduzida, ou está simplificada, ou já é uma fração irredutível. Ou seja, ela já está simplificada a fração. Ou já está reduzida, ou já está na forma irredutível. Vamos ver, nem sempre, vamos ver outro caso, nem sempre os números que dividem as frações é o número 2, porque elas podem não ser pares. Reparem, tem que ser um número em comum. Imaginem que tem 3 quinzeavos. 3 quinzeavos. Tanto o 3 como o 15 são números ímpares. Não dá para dividir por 2 e obter resto zero, ou seja, não são divisíveis por 2. Não é que não consigam dividir o 3 pelo 2, ou dividir o 3 pelo 2 dará 3 meios ou 1,5, mas não é o que se pretende. Ao dividirem o 3 pelo 3 e o 15 pelo 3, continuam a obter números inteiros. Então o que é que acontece? Como eles são ímpares, vamos testar o 3, porque eles são divisíveis por 3, tanto o 3 como o 15. Então 3 a dividir por 3 é 1, e 15 a dividir por 3 é 5. Quer dizer que 3 quintos é equivalente a 1 quinto. E assim sucessivamente. Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver aqui mais um exemplo. Por exemplo, aqui o 4. 4/12. Os dois números são pares e eu posso dividir por 2 e depois dividir por 2 outra vez. E fazer o que fiz no exercício 2, o que fiz aqui, fui dividindo aos poucos. Mas posso tentar, ou posso querer chegar logo aqui ao meio. Chegar logo ao final, na forma simplificada ou reduzida, ou a fração em forma irredutível. É um nome assim um bocado complicado, mas é esse o nome. Então, se eu quiser frações equivalentes, com o numerador e denominador mais pequeno, basta-me dividir por 2 e depois outra vez por 2. Se quisesse com números no numerador e no denominador maiores, basta-me multiplicar por 2 ou por 3. Imaginem, vamos só ver aqui. Eu queria uma fração equivalente, mas com o numerador e o denominador maiores do que 4 e 12. Então, por exemplo, multiplico por 2, ou por 3, ou por 5, pelo número que quiser. Então, ao multiplicar por 2, fica 8/24. Esta fração é equivalente, quer dizer que o 4/12 é igual a 8/24. Mas imaginem, eu vou passar aqui para cima, imaginem que eu queria diminuir o numerador e o denominador. Então, 4/12 eu também os posso dividir por 2. Ou seja, ao dividir por 2, então fica 4 a dividir por 2 é 2/6. Ou seja, 2/6 é igual a 8/24. Ou seja, este número aqui, 2/6, é igual a 8/24. Continuam a ser equivalentes. Também poderia fazer logo a divisão máxima e chegar a uma fração irredutível ou simplificada. Reparem, se eu dividir logo por quanto? Por quanto é que tenho que dividir a fração para não conseguir dividir mais? Então, tenho que dividir por 4, não é? Então, vamos só aqui apagar. Tenho que dividir por 4 em cima, no numerador, e em baixo, que é o denominador. Ao dividir por 4, 4 a dividir por 4 é 1, 12 a dividir por 4 é 3. E aqui tenho outra fração irredutível. Então, e uma fração equivalente às outras. Para obter frações equivalentes, tenho duas hipóteses. Ou multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número e obtenho uma fração equivalente, ou tento dividir pelo mesmo número. Por exemplo, dividir se o numerador e o denominador forem pares, posso dividir por 2 o numerador e o denominador e continuo a obter frações equivalentes.
Espero que tenha sido útil e que tenham gostado. Se foi assim, se for possível, subscreva o canal e até ao próximo vídeo.